Recentemente, uma pessoa chegou perto de mim e me fez a seguinte pergunta: você ainda tem esperança? Ela me fez essa pergunta porque de alguns anos para cá tem acontecido tragédias na minha vida. Tem acontecido coisas bem difíceis de suportar até. E a última foi na área da saúde. Foi um baque muito forte que eu tive na área da saúde. E essa pessoa chegou para mim e perguntou: você ainda tem esperança? De alguns anos para cá, eu tenho enfrentado dificuldades em todas as áreas da minha vida. Espiritual, financeira, sentimental, emocional, em todas as áreas. E dessa última vez foi na saúde. Algo muito forte, algo muito difícil aconteceu comigo. E essa pessoa me fez essa pergunta: você ainda tem esperança? A minha resposta para ela foi: lógico, claro que eu tenho esperança. Lógico que eu tenho esperança. Porque os meus olhos não estão fixos no problema. Os meus olhos não estão naquilo que eu estou passando. Os meus olhos estão em Jesus Cristo. Enquanto os meus olhos estiverem em Jesus Cristo, eu sempre terei esperança. Independente do que acontecer, eu sempre terei esperança. Enquanto os seus olhos estiverem fixos no Senhor Jesus, se é que estiverem, eu sempre terei esperança. Nós sempre teremos esperança. Tem uma passagem na Bíblia que fala mais ou menos sobre isso. Em Mateus 14, 22, começa ali a história ali, quando Pedro anda sobre as águas. Uma história bem conhecida, acho que muitas pessoas conhecem. Pedro, os discípulos, eles vão na frente de Jesus, aí eles vão atravessar o mar, e Jesus fica num monte orando. Aí Jesus manda eles ir, fica no monte orando, e eles começam a atravessar o mar. Só que quando eles estão no meio do mar, começa a vir uma tempestade muito forte. E aí Jesus aparece andando sobre as águas, aparece sobre as águas, né? E aí os discípulos ficam assustados, achando que ali era um fantasma. E Jesus fala: não temas, sou eu. Não sou um fantasma, sou eu. E aí os discípulos, e aí Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda que eu ande também. E aí Jesus fala para ele: venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Mediante a palavra do Senhor, Pedro começa a andar sobre as águas. E o texto fala claramente que ele começa a viver o sobrenatural, a andar sobre as águas. Mas no meio do caminho, Pedro ele começa a reparar a força do vento. Pedro ele começa a olhar para aquilo que estava ao redor dele. Ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para aquilo que está ao redor dele. Ou seja, a força da tempestade. E o texto diz que quando Pedro olha para a força da tempestade e ele tem medo, o texto fala: Pedro tem medo. Ele começa a afundar. E começando a afundar, ele clama pelo Senhor: salva-me, Senhor. Jesus vem, pega na mão dele e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Enquanto os olhos de Pedro estavam no Senhor Jesus, enquanto os olhos de Pedro estavam na direção certa, ele não teve medo. Ele viveu o sobrenatural, ele andou sobre as águas, ele obedeceu a palavra, ele obedeceu o chamado. Enquanto os olhos dele estavam somente em Jesus, ele viveu o sobrenatural. Mas quando ele olha para a situação ao redor, quando ele olha para as circunstâncias,
ele tem medo. Um texto muito claro, né? Um texto muito claro que pode nos dar muitas lições e tirar esse medo, né? Tirar esse medo que muitos de nós temos de várias circunstâncias e temos esperança. Porque enquanto os nossos olhos estiverem em Cristo, em Jesus, unicamente nele, unicamente em Jesus, enquanto os nossos olhos estiverem ali, firmes, fixos, né, nós teremos esperança. E é assim que eu tenho me guiado, pela palavra do Senhor, para ter esperança. E a ventania foi forte, a turbulência foi forte, a tempestade realmente foi muito forte, mas os meus olhos, desde o começo, estavam fixos no Senhor. Eu vejo que foi necessário uma tempestade muito forte na minha vida, porque eu aprendi muitas coisas, porque o Senhor, através dessa tempestade, me mostrou muitas coisas, e eu pude realmente viver, ter uma experiência maior com o meu Senhor, com o meu Deus, que é Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, aquele que a palavra diz que é o único Senhor, o único Deus. Eu pude ter uma experiência melhor, um convívio melhor com Ele, o qual eu não tinha antes. Essa tempestade veio, mas ela não me afundou. Ela só me aproximou mais de Deus. Tem um texto também em Romanos que diz muito sobre isso. Romanos capítulo 5, ele vai dizer que as tribulações, elas produzem experiências, a experiência produz esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É um texto que eu gosto muito e que tem me guiado nas horas difíceis também, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Ela não fala só as coisas boas cooperam para aqueles que amam a Deus, mas ela fala tudo. E eu tenho visto que realmente as situações difíceis me aproximaram mais de Deus, me aproximaram mais do Senhor. Me trouxe realmente, como diz Romanos 5, me trouxe mais esperança. A tribulação produziu experiência com o Senhor e a experiência me trouxe esperança. Não só nas coisas boas, né? Houve muitas coisas boas, só o fato de eu me aproximar mais do Senhor, entender melhor a sua palavra, eu já estou muito feliz com isso. Mas todas as áreas que foram afetadas, elas estão sendo reconstruídas, elas estão sendo levantadas de um modo mais sólido, de um modo mais forte. E eu posso glorificar a Deus por isso, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, não só por coisas boas, mas também por coisas que as pessoas fugiriam e que eu fugiria, né? Talvez se o Senhor me mostrasse o caminho alguma vez, eu falaria para Ele, não, Senhor, aqui eu não quero ir por aqui. Mas é através dos obstáculos, através das dificuldades, é que nós crescemos, né? Através disso tudo é que você vai frutificar, que você vai ter experiência. Aceite os desafios, aceite as experiências difíceis, né? Superando isso,
você vai ver o quanto você vai ficar mais forte, quanto você vai ficar mais sólido, né? Quanto a sua fé vai crescer. Às vezes a gente foge, né? A gente, como querendo só o confortável, nós fugimos desses desafios. Mas é eles que muitas das vezes vai fazer a gente crescer. O Senhor tem sido Deus na minha vida e minha oração hoje é para que Ele também seja Deus na sua vida, para que Ele seja Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como diz 1 Timóteo 6,15, para que Ele seja o Cordeiro de Deus, como diz João 1,29, para que Ele seja o nosso advogado, como diz 1 João 2,1, para que Ele seja o pastor e bispo das nossas almas, como diz 1 Pedro 2,25, para que Ele seja juiz dos vivos e dos mortos, como diz Atos 10,42, para que Ele seja o bem-aventurado, como diz 1 Timóteo 6,15, para que Ele seja o único soberano, também 1 Timóteo 6,15, Ele é o homem de dores, de Isaías 53,3, Ele é o cabeça da igreja, em Efésios 5,23. Ele é o nosso mestre, como diz Mateus 8,19. Ele é o nosso sacerdote, como diz Hebreus 6,20. Ele é a nossa porta, como diz João 10,9. Ele é água viva, como diz João 4,10. Ele é a pedra que dava água no deserto, como diz 1 Coríntios 10,4. Ele é a rosa de Saron em Cantares 2,1, o lírio dos vales em Cantares 2,1. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, de Apocalipse 22,13. Ele é o primeiro, o último, e o princípio e o fim, de Apocalipse 22,13. Ele é o Messias, de Daniel 9,25. Ele é o Santo, de Marcos 1,24. O Mediador, de 1 Timóteo 2,5, o Amado, de Efésios 1,6, o Tronco, de Isaías 11,1, o Bom Pastor, de João 10,11, Ele é a luz do mundo, de João 8,12, Ele é a imagem do Deus invisível, de Colossenses 1,15, Ele é o Verbo, de João 1,1, Ele é a luz dos homens, de João 1,4, Ele é a pedra da esquina, de Efésios 2,20, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12,2, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, de Isaías 9,6, o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5,5, raiz de Davi, Apocalipse 5,5, o noivo, Mateus 9,15, o eu sou, João 8,58, o Filho unigênito, João 3,16. Ele é Emmanuel, Deus conosco, de Mateus 1,23. O Amém, de Apocalipse 3,14. O Redentor, Jó 19,25. A âncora da alma, Hebreus 6,19. A resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22,16. Ele é a ressurreição, de João 11,25, o pão da vida, de João 6,36, o Salvador, de João 4,42. Ele é o caminho, a verdade e a vida, de João 14,6. Ele é Deus. Mediante a tudo isso, como eu não vou ter esperança? Como eu não vou ter esperança? Meu Senhor é tudo isso. Eu olho tudo o que Ele fez na minha vida e o que Ele tem feito na minha vida, mesmo a tantas dificuldades. Como não ter esperança diante disso tudo? E esse vídeo é para você que está sem esperança, que está pensando em desistir, que está com um pensamento ruim na sua cabeça. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Faça como Pedro fez no início. Mantenha
os olhos fixos no Senhor. Fique firme com os olhos nele. Assim nós teremos esperança, assim nós teremos força. É impossível vencer esse mundo sem ele. Ele já venceu o mundo e ele dá a rota, dá o caminho para nós vencermos. É impossível vencer o mundo sem ele. Fique firme, fique os olhos fixos no Senhor e tenha esperança.